Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? É uma honra muito grande e é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite participando desta série, Minha História. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade e pelo fôlego de vida que Ele me concedeu. Quero agradecer a toda a liderança do Ministério Rio de Vida pelo convite e pela confiança de sempre. E quero agradecer a você que está aí acompanhando essa ministração, tem acompanhado todo o conteúdo que está sendo registrado lá no nosso canal, no YouTube. Quero te agradecer e te incentivar a compartilhar este vídeo, a se inscrever e a passar para os seus amigos e familiares que com certeza serão grandemente abençoados com todo o conteúdo que já foi produzido lá no nosso canal. Eu quero nessa noite deixar com vocês, antes de iniciar a minha história, eu quero deixar um versículo que foi uma palavra que fez toda a diferença na minha vida. Foi um versículo que sempre esteve presente nos momentos que eu mais necessitei. Está lá em Filipenses 4,19 e eu quero ler para vocês, se você puder acompanhar com a sua Bíblia aí em casa. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Esse é o desejo de Deus, suprir as suas necessidades. E nós sabemos que cada pessoa tem uma necessidade diferente, porém todas necessitam algo. Assim foi na vida de todos os irmãos que vieram aqui, que participaram dessa série. Todos testemunharam uma área que existia a necessidade da provisão de Deus, seja na cura física, na cura emocional, seja na libertação de vícios e drogas. O Senhor supriu a necessidade daqueles irmãos e foi assim na minha vida também, na área que eu precisava que Ele suprisse. E nessa noite eu quero te incentivar, te motivar para que você se encha de fé, crendo nessa palavra de que o Senhor suprirá todas as vossas necessidades. Eu não sei quais são, mas o Senhor sabe. E Ele quer fazer na sua vida o mesmo que fez na vida de cada irmão que veio aqui, na minha vida, vai ser na sua também. Amém? Eu creio assim, em nome de Jesus. Quero te motivar a se encher de fé, a abrir o seu coração. Não olhe para quem está aqui, tá bom? Olhe para aquele que me trouxe até aqui. Olhe para aquele que permitiu que eu estivesse aqui. Aquele que fez algo na minha vida e por isso eu estou aqui. Amém? Então vamos lá. Fazem 15 anos, irmãos, que eu cheguei nessa igreja. Há 15 anos atrás eu também tinha uma necessidade. Cheguei aqui nessa igreja, eu estava desempregada e passava por uma necessidade na área financeira. E hoje eu quero contar para vocês como tudo aconteceu. Antes de ficar desempregada, eu trabalhava numa empresa na área de logística. Trabalhei lá durante alguns anos e me dedicava, estava empenhada porque eu queria, como todo trabalhador, ser reconhecida, ter um aumento, ter uma promoção. Meu salário era baixo, era um salário que, embora eu estivesse muito grata, era um salário que só dava para pagar o aluguel e pagar as minhas contas, as despesas de casa e sustentar os meus filhos. Já tinha família. E durante um período eu trabalhei nessa empresa, quando eu soube que teria uma nova promoção, que teria um novo cargo a ser aberto, que precisavam de uma pessoa para supervisionar o departamento. Então, todos os meus amigos, todo mundo apostava: Edna, essa vaga é sua, você já está aqui há tanto tempo, você é tão dedicada, com certeza eles vão escolher você. E eu também me animei, me enchi de esperança, falei: não, com certeza essa promoção virá, vai me dar condições de estudar, de fazer muitas coisas que eu queria e que até então não tinha tido recursos para isso. E fiquei na expectativa, aguardando que alguém me chamasse para ser a nova supervisora daquele departamento. Mas nem tudo é da maneira como a gente sonha, nem tudo é da maneira como a gente espera. Às vezes, no meio do caminho, as coisas não acontecem como a gente desejava.
E infelizmente a diretoria me chamou, falou que embora eu tivesse condições para assumir aquele departamento, a vaga era uma vaga de gestão e por isso necessitava de uma pessoa com graduação, ou seja, precisava ter faculdade e eu não tinha o nível superior. E vocês podem imaginar como eu fiquei, como eu me senti naquele momento. Eu me senti injustiçada, posso dizer que desvalorizada, né? Diminuída, porque por não ter um diploma, eles iriam promover um rapaz que havia chegado há 6 meses na empresa, Rogério, e ele seria o meu novo supervisor a partir da próxima semana. Eu havia treinado aquele rapaz, eu havia ensinado tudo o que ele sabia. Então, irmãos, eu pensei em pedir demissão. Falei, não vou ficar mais aqui, eles não me reconheceram. Esse é o sentimento normal, né, do ser humano, se sentir assim. Mas tem momentos na nossa vida que são decisivos. E ou você aceita e chora por uma oportunidade que não foi dada, ou você reage. E você faz daquela situação exatamente o contrário. Você se prepara para que quando chegar a próxima oportunidade você esteja apta, né, para assumir responsabilidades maiores. Tem uma frase no livro Líder 360 Graus, do John Maxwell, que eu gosto bastante. Eu anotei aqui para não esquecer, para falar para vocês. Ele fala o seguinte: a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. Naquele momento, irmãos, era exatamente o que eu estava vivendo. Eu podia me apegar aos 10% do que estava acontecendo comigo, ou eu podia exatamente pegar esses 90%, que é a maior parte, e reagir àquilo que estava acontecendo comigo. Por uma questão de necessidade, irmãos, eu não pedi demissão, porque eu precisava daquele salário. Era a única fonte de renda na minha casa. E eu decidi, eu falei, não, eu vou fazer o contrário. Eu vou ficar aqui e eu vou estudar. Eu vou procurar uma faculdade para que isso não aconteça de novo comigo. Eu não sei se você já passou por isso, mas é muito triste. E eu sabia que se eu não agisse naquele momento, esse seria o primeiro de muitos nãos que eu iria receber. Porque o mercado de trabalho, ele não é justo. O mercado de trabalho, ele, se você não tomar cuidado, ele te engole. E eu tinha vindo para São Paulo com o intuito exatamente de estudar. Mas a gente sempre encontra desculpas, né? E a gente se acomoda e vai passando o tempo. E precisou aquele chacoalhão. Precisou aquele não para que eu reagisse. Eu falei, não, agora é a hora. Eu vou estudar e não importa, eu vou encontrar condições para pagar a faculdade, eu vou dar um jeito. E esse era um obstáculo porque, como eu disse, o meu salário era baixo e eu sabia que eu não teria condições de pagar o aluguel, de continuar com as minhas obrigações, com as minhas responsabilidades e fazer a faculdade. Mas, de verdade, irmãos, eu estava tão destinada, estava tão obstinada, né, a não deixar mais aquela situação se repetir na minha vida, que eu falei, não, eu vou encontrar uma solução. E aí eu comecei a dar os primeiros passos, procurar faculdade. O curso eu já tinha decidido, porque eu sempre tive um quezinho na área de tecnologia, eu queria fazer TI, embora 15 anos atrás isso fosse algo novo, principalmente para as mulheres, porque já existiam muitos homens na área, mas mulheres ainda era muito pouco. Mas eu não ligava para isso, não. Queria estudar e fazer aquilo que eu gosto, eu estava muito decidida. E aí fui procurar faculdade, me inscrevi, fiz o processo seletivo, passei. Depois de algumas semanas eles me chamaram e falaram, Edna, você tem que pagar o boleto da primeira mensalidade e da matrícula até sexta-feira, porque agora no segundo semestre a gente já vai começar com a nova turma de tecnologia e você vai fazer parte. Só que quando eu peguei o boleto, irmãos, que eu vi que era o valor praticamente do meu aluguel, aí
eu realmente, a ficha caiu. Como você vai fazer para pagar essa faculdade, Edna? Como que você vai fazer para pagar o aluguel e pagar a faculdade, menina? Você ganha R$ 500, a faculdade é 400. Como que você vai fazer para pagar? E 400 também é o valor do seu aluguel. Mas eu falei, não, eu vou encontrar uma solução. E eu pensava, ficava com os meus botões. O que eu vou fazer? Até que um dia eu tive uma ideia, que para muitos é loucura. Muitos me chamaram de louca na época, é insano. Mas eu pensava, eu não posso ir para debaixo da ponte com as crianças. Não posso ir para debaixo da ponte com a minha família. E também não posso parar de estudar. Não posso desistir de começar. E aí eu tive uma ideia, eu falei, olha, eu só preciso de um lugar para morar. E aí um dia eu fui na casa da minha mãe, quando eu cheguei lá, que ela abriu o portão, eu olhei aquela garagem vazia. Na hora, irmãos, me deu um estalo, eu falei, é aqui que eu vou morar. A garagem estava cheia de tranqueira lá do meu pai, um monte de livro, um monte de ferramentas. Meu pai também era da área de exatas, ele fez eletrônica, então estava cheio de material, de equipamento dele lá. E aí eu conversei com ele, falei, pai, me deu um estalo que eu podia morar nessa garagem, pelo menos um período para fazer a faculdade, conseguir pagar, sem ter que me endividar ainda mais. E ele, como já era de se esperar, muito parceiro, meu pai sempre esteve comigo, e é uma pessoa que eu jamais poderia dar esse testemunho sem falar dele, que foi o homem que me apoiou, que esteve do meu lado o tempo todo, com palavras. Nem sempre é o dinheiro que faz você se motivar. Nem sempre é o dinheiro que te impulsiona. Palavras, elas te levam realmente a dar passos que às vezes o medo paralisa. E naquela hora eu estava decidida, mas eu precisava de alguém do meu lado. Eu precisava de uma palavra de incentivo que falasse, filha, vai, você vai conseguir. E eu me emociono todas as vezes. Não é com dor, não, irmãos. Mas é que realmente foi um período que marcou a minha vida. E quando ele me apoiou, filha, pode vir. É o mínimo que eu posso fazer por você. Eu vendi tudo que eu tinha. Vendi cadeira, mesa, geladeira, fogão. Saí vendendo tudo, porque ali na garagem não ia caber. Mas eu não estava preocupada com isso. Eu só precisava mesmo do cantinho para a gente dormir, das camas, da treliche das crianças. Para que a gente pudesse passar um período ali. Eu estava entendendo que eu estava dando alguns passos para trás para dar outros para frente. Eu dei 10 passos para trás. Foram muitos, irmãos, porque quando eu entrei naquela garagem que eu vi a realidade, eu falei, nossa, quanto tempo eu vou ficar aqui? Mas era uma escolha que ia fazer toda a diferença e que ia mudar a nossa realidade. Era para um propósito muito maior. Então, a minha preocupação era somente as crianças. Falei, se eles estiverem bem, eu vou estar bem. Às vezes, durante a noite, períodos de frio aqui em São Paulo, era tanto frio que os meus pais ficavam com dó e aí levavam eles para dormir lá no quarto dos avós, para que eles não passassem por aquele frio ali na garagem. Desculpa, mas esse assunto sempre vai me emocionar. Quem me conhece sabe. E eles dormiam lá com os avós para não ter que passar por aquele frio. Mas tudo bem, era só uma fase, era só um período e a gente ia superar aquela fase. Só que mesmo meus pais não me cobrando nada, eles nunca me humilharam, mas a gente se sente humilhado.
Não precisava que ninguém fizesse isso por mim. Eu mesmo já me cobrava, me sentia envergonhada quando chegava alguém ali que me via naquela garagem. Várias pessoas aqui da igreja me viram lá. Tinha pessoas que às vezes iam visitar minha irmã e chegava lá e me via naquela garagem com aquelas crianças. E eu fico imaginando, né? Eles pensavam, poxa vida, que situação dessa mulher morando aqui. Não foi um período fácil. Não foi um período que, na época, eu pudesse me orgulhar. Não, eu fechava a porta e ficava lá dentro, porque eu precisava estudar. Então eu falava, ó, eu vou ficar aqui. Ficava triste quando algum familiar passava lá, que ia visitar meus pais e via a minha situação. Falava, nossa, a Edna tá morando na garagem com as crianças. Tá, a Edna tá morando aqui, mas é por um período só. Vai passar. E morar de favor não é fácil. Se você já passou por isso, ou se você está passando, eu quero nessa noite te motivar, te encher de fé. Eu passei por isso. Eu passei. Deus mudou a minha história, a minha situação financeira, Ele mudou. E eu quero que nessa noite você se encha de fé. Não importa a situação que você está passando, na sua vida financeira, o Senhor quer mudar. Assim como Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua. Então somente creia, porque Ele não faz acepção de pessoas e eu não sou melhor do que ninguém. Eu entendi o plano que Ele tinha para a minha vida e aquela fase era só uma fase, era momentâneo. Eu fiz, durante o período da faculdade, eu me dediquei aos estudos, estive ali focada, porque eu precisava realmente concluir a faculdade. E graças a Deus passou. Consegui a graduação, consegui me formar, estava feliz da vida, orgulhosa de mim, minha família me apoiando, todos ali estavam do meu lado. E eu imaginava, agora as portas vão se abrir, tudo vai dar certo, eu estou capacitada, o mercado de trabalho não vai mais me excluir, eu sou alguém que tenho condições de competir com vagas melhores. E mesmo com o diploma na mão, a gente sabe que nem sempre a realidade é da maneira que a gente sonha. Mesmo muitos formados com diploma ficam desempregados. E para minha tristeza, o desemprego veio. Foi esse período que eu cheguei aqui. Eu fiquei desempregada, a empresa me demitiu, mesmo estando graduada. Foi um período de crise aqui no Brasil. E muitas empresas demitiram e eu acabei sendo demitida também. E aí, irmãos, aquela situação de morar na garagem já não era mais uma escolha minha, era a minha única opção. A situação, ela mudou. Não era mais uma escolha. Eu estava ali porque eu não tinha para onde ir, eu não tinha realmente condições de pagar um aluguel. E eu senti que ficaria ali por mais um tempo. E nesse período, claro, vieram contas, eu fiquei endividada, com nome sujo, com restrição na praça. Eu acho que isso é vergonhoso. Eu me sentia muito. Chegava as cartas, cobrança. Era muito triste porque eu não tinha como pagar, eu estava literalmente vivendo às custas dos meus pais, eu não tinha como me sustentar. Não foi um ano, irmãos, passaram-se alguns anos. Foram bastante tempo e aquela situação de desemprego me tirava a paz, a falta de dinheiro, ela rouba a dignidade, sabe? Você se sente excluído, eu não podia fazer nada, não podia comprar nada para os meus filhos. Eu não podia sair, eu não podia me dar o luxo de ir no mercado ou de ir no shopping com eles. Eles eram crianças. E eu permaneci ali, irmãos, naquela garagem por muito tempo. E algumas vezes, muitas vezes, as crianças me pediam, mãe, compra um Danone. Mas eu não tinha dinheiro para comprar.
mãe, compra biscoito, bolacha recheada. Eram crianças, por mais compreensivas e boazinhas que eles fossem, eles eram crianças e me pediam, sim, algumas coisas que eu não podia dar. E aquilo era vergonhoso, aquilo para uma mãe. Se você é mãe e já passou por isso ou está passando por isso, você sabe do que eu estou falando. Foi muito triste, irmãos, para mim, durante aquele período, não poder dar o básico para eles. E eu lutava contra aquilo, eu falei, não vou deixar essa situação me vencer, eu não vou deixar a tristeza tomar conta de mim, mas era difícil. Eu ficava triste, eu chorava, era depressivo para mim, ver dia após dia, não ter condições. E muitas vezes, quando eles me pediam, mãe, compra o Danone, eu falava, filho, um dia a mamãe vai ter dinheiro para comprar. E aí, no dia seguinte, a minha irmã chegava com o Danone e dava para eles. Meu pai chegava e comprava aquilo que eles estavam pedindo. Quantas vezes eles me pediram, mãe, compra uma pizza. E no dia seguinte a minha irmã comprava para eles. Ao mesmo tempo que eu ficava agradecida por ter aquela família, por ter eles ali do meu lado, ao mesmo tempo eu me sentia envergonhada. Não vou mentir. O orgulho humano, né? Eu ficava envergonhada porque eu falava, Edna, que mãe é você, caramba? 3 filhos. Reage. Você não tem condição de dar o básico para eles. Desculpa o meu choro. Mas é algo que todas as vezes que eu lembro, eu sei o que eu passei, eu sei como foi difícil aquela fase pra gente. E mesmo me sentindo envergonhada, eu aceitava a ajuda da minha família, claro. Durante esse tempo eu fui sustentada por eles, sim, e não me envergonho de falar isso, muito pelo contrário, quero agradecer publicamente. Embora meu pai já não esteja mais aqui, mas ele sabe, ele soube o tempo todo quanto eu fui grata por tudo que ele fez na minha vida, e a minha irmã, a minha mãe, que está comigo até hoje, a todos que me ajudaram financeiramente, a todos que me ajudaram com orações. Talvez eu não consiga, claro, citar todos aqui, porque são muitos. Nesse período eu comecei a vir para a igreja. Não vim por amor, eu vim pela dor, porque doía, estava doendo. E eu vinha para cá, sentava aqui, chorava, mas era o lugar que eu queria estar. Mesmo chorando, era o lugar que eu encontrava paz, era o lugar que eu precisava estar aos pés de Jesus, porque foi aqui que eu tive um encontro com Ele. E o encontro com Ele foi algo marcante na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu sabia que aquela situação era nada para Ele, que Ele poderia mudar, a qualquer momento Ele poderia mudar. Então, creia você também, a qualquer momento Deus pode mudar essa situação que você está vivendo. Não foque nisso, foque nele. Ele vai mudar, Ele quer mudar a sua história, assim como mudou a minha. E eu vinha para cá, quem é dessa época, quem me acompanhou sabe o quanto eu chorava aqui nas cadeiras. Mas eu tinha prazer de estar aqui dentro e queria ajudar, queria fazer algo, queria ser útil de alguma maneira. Me ofereci para ajudar a lavar. Na época a Lilian aceitou, falou, Edna, tá bom, toda quarta a gente está aqui lavando, você pode vir se você quiser ajudar a gente. Só um momento. E eu vinha toda quarta para ajudar a Lilian a lavar a igreja. Era algo que me fazia bem. Eu queria ajudar, queria fazer algo, porque trabalhar no reino é gratificante. É algo que você entra mal, você entra com os seus problemas, cheia de preocupações. Quando você se envolve, começa a fazer o bem para alguém, você realmente sai daqui renovada, sai transformada. Fazer o bem é gratificante.
trabalhar na obra é algo prazeroso. Eu podia sentir Deus falando ao meu coração: enquanto você está aqui cuidando do que é meu, eu estou lá cuidando do que é seu, eu estou cuidando dos seus, estou cuidando dos seus filhos. Então, trabalhar na obra de Deus sempre foi algo muito prazeroso para mim. Quem me conhece sabe o quanto eu tenho prazer, não importa o que seja. Posso estar tirando foto, posso estar filmando, posso estar ajudando em outras funções aqui dentro. Sempre, sempre, todas as vezes que eu fiz isso, eu saí daqui renovada e restaurada. E eu te incentivo a fazer isso, eu te convido a, quando você tiver com seus problemas, não olhe para eles, venha para cá, trabalhe, se envolva. Você vai ver como isso vai ficar pequeno. E Deus vai mudando, vai trabalhando em você para que aquela tristeza que você entrou aqui com aquele problema, Deus vai realmente tratar e você vai sair daqui renovado. Eu te incentivo a fazer isso, porque é gratificante. Não faça olhando para ninguém, inclusive não olhe as críticas, não queira os holofotes para você. Pelo contrário, mire os holofotes para que ele apareça, para que Deus apareça. Nós não estamos aqui para isso, né? É uma honra poder trabalhar na obra e fazer algo para o reino. Então, faça isso que você vai ver o quanto os seus problemas vão parecer muito menores. Eles diminuem. Você entra aqui, muitas vezes eu entrei chorando aqui, aí alguém vinha com um problema maior que o meu. E aí eu começava a orar e o Senhor cuidava na vida daquela pessoa. E todas as vezes Ele cuidou de mim, enquanto eu estava cuidando de alguém por Ele. E foi assim durante um bom tempo. E numa quarta-feira, eu estava aqui lavando a igreja junto com a Lília, quando o pastor Rogério chegou e nós conversamos. Ele veio junto com um outro irmão, Tiago, e a gente lavando aqui a igreja, ele me chamou para conversar, e eu nunca tinha contado tão de perto assim a minha situação, nunca tinha falado para ele exatamente tudo que eu estava passando. E ali naquele momento eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele aproveitou que o Tiago estava aqui e pediu um currículo. Falou: Edna, tem um currículo? Vai lá, pega o currículo, traz, entrega aqui para o Tiago, nós vamos orar, o Senhor vai abrir a porta. Só que eu fui, entreguei o currículo para o Tiago, e quando o Tiago olhou, ele falou assim: nossa. Aí chamou o pastor e falou assim: ó, com esse conhecimento que ela tem, com toda essa formação, se ela ainda não conseguiu um emprego, realmente Deus tem algo para fazer na vida dessa menina. E o pastor me chamou, falou: Edna, eu nem conheço essas habilidades que você tem aqui. E como o Tiago disse, se realmente ainda não aconteceu, é porque Deus tem algo grande na sua vida. E eu quero orar por você. Não estava rolando culto, não tinha ninguém aqui, irmão, só estávamos os quatro. E o pastor orou por mim, ungiu, impôs as mãos na minha cabeça e orou. E ele declarou palavras sobre a minha vida, das quais eu nunca vou esquecer. Ele orava e ele clamava a Deus por mim, falava para que Deus não me desse pouco, para que Ele me desse condições de criar, de sustentar os meus filhos, para que Ele me desse além daquilo que eu estava pedindo, que Ele me colocasse em lugares nobres, que Ele fizesse algo grande na minha vida. E o meu coração se encheu de fé naquela oração, eu me apeguei a cada palavra que Ele disse. Ele ungiu as minhas mãos e profetizou palavras que nunca mais saíram do meu coração. E eu guardei, me apeguei, porque era tudo que eu tinha, era a fé naquele momento. E na semana seguinte, na quarta-feira, eu não vim lavar a igreja. E aí a Lilian sentiu a minha falta, as irmãs que estavam aqui sentiram a minha falta e foram lá na casa da minha mãe perguntar o que tinha acontecido comigo, porque eu não tinha aparecido já há uma semana. E aí a minha mãe, com muita alegria, deu a notícia para elas de que eu já estava trabalhando e que Deus havia respondido às orações, que uma empresa, uma grande multinacional do setor de telecomunicações havia me chamado e eu estava novamente trabalhando, e entrei na área que eu
tinha estudado, estava trabalhando na área de tecnologia e toda a minha família se alegrou, todos os meus irmãos que oraram aqui por mim se alegraram junto comigo por aquela vitória, por aquela oração respondida, sabe? Foi algo que para mim era algo muito aguardado, com muita alegria. E quando chegou, irmãos, eu estava muito feliz. E as palavras do pastor Rogério foram ouvidas, aquela oração foi ouvida. Deus me deu além, muito além do que eu tinha pedido, porque eu voltei a trabalhar com um salário realmente abençoado. Só de ticket de alimentação, irmãos, para vocês terem uma ideia, era praticamente um salário mínimo. Ganhava R$1.000 só de ticket de alimentação. Então, quando eu recebi aquele ticket, eu só pensava em ir no mercado. Era tudo que eu sonhava, era levar meus filhos para o mercado, fazer compra com eles, comprar Danone, comprar bolacha. Era a realização, irmãos, de um sonho, de algo básico, mas que há muitos anos eu não tinha mais. Você consegue imaginar a minha alegria? Você consegue se alegrar com o que Deus fez na minha vida? Na vida da minha família? Eu, durante muito tempo, nosso melhor passeio era ir para o mercado. Eu levava os 3 pequenininhos comigo. Silvana falava, você é louca, vai levar os 3 para o mercado. Eles vão encher o carrinho. E eu falava, Sil, não tem problema. Não tem problema. Eu estou trabalhando para isso. Só que agora eu vou poder usufruir do fruto do meu trabalho. Eu não vou precisar pedir nada, não vou precisar ficar esperando que alguém me dê. Eu vou comprar com as condições que Deus me deu. E nós íamos para o mercado, a gente enchia o carrinho e eu podia comprar o Danone para o Jean, as bolachinhas para a Tamires, para a Thaís. Foi algo que realmente me surpreendeu, irmãos. E eu quero nessa noite profetizar sobre a tua vida, que o Senhor te dê além daquilo que você tem pedido, além daquilo que você tem sonhado, para que Ele venha suprir essa necessidade financeira que você também tem passado. Porque só quem sabe é quem passa. Só quem passou por isso um dia pode entender o quanto foi doloroso para mim não ter como sustentar meus filhos. E a partir dali, Deus começou realmente a mudar a minha história financeira. Portas se abriram, empresas me chamaram. Eu passei a trabalhar em projetos de grandes empresas que eu jamais havia pensado em trabalhar. Quem conhece a minha rotina aqui muito de perto sabe que eu comecei a viajar para muitos lugares, para vários estados. E só não peguei projetos internacionais porque realmente a família, né, estava em primeiro lugar e eu não queria me ausentar ainda por períodos maiores. Então, permaneci aqui no Brasil, mas fui para todos os estados que vocês possam imaginar. Fui para Manaus, para o Rio, Fortaleza, Recife, Salvador, Minas, Brasília, Goiás. Fui para cada um desses lugares e o Senhor foi abrindo portas. Todas as vezes que eu entrava no avião, eu lembrava daquela oração, sabe? Falei, nossa, Ele falou que eu ia... Desculpa. Ele falou que eu ia me assentar junto aos nobres e que Deus ia fazer algo grande na minha vida, mas eu não tinha noção. Eu não imaginava que Deus ia fazer tudo isso, que Ele ia mudar a situação de alguém que morava dentro de uma garagem. Mas Ele fez. Toda semana eu estava pegando um avião para uma cidade nova, para um projeto novo. E as coisas foram mudando na minha vida financeira. O Senhor foi multiplicando, o Senhor foi fazendo, dando recursos para a gente. O dinheiro, Ele abençoa e te dá condições de fazer coisas que... Às vezes as pessoas distorcem, e finanças ainda é um assunto que tem um certo preconceito, mas eu estou aqui nessa noite para falar para você que
Todas as necessidades Ele quer suprir. E a área financeira é uma das necessidades que nós temos. Não podemos ser hipócritas e falar que não precisamos do dinheiro, não. Precisamos sim, eu precisava alimentar os meus filhos, eu precisava investir na educação deles, para que eles não viessem a passar pelo que eu passei. Isso sempre foi prioridade. Meu pai sempre me ensinou e sempre deu valor para o estudo, embora nós tenhamos vindo de uma família muito humilde e eu não tive, ele não teve condições de pagar a faculdade, mas ele sempre me incentivou a estudar, e eu quero te incentivar também, como já fiz isso várias vezes com muitas mulheres e com jovens, com homens também. Estude, invista em você. Conhecimento é algo que ninguém vai poder te roubar. O dinheiro vem e vai, mas o conhecimento não. A sua formação é prioridade, para o mercado, para a vida profissional. E muitas coisas boas aconteceram. O Senhor permitiu que eu tivesse condições de investir na educação dos meus filhos. Mas assim, no meu coração, um desejo sempre retornava. Senhor, e a minha casa? Eu quero comprar minha casa. Esse é um sonho que eu quero realizar. E durante o período que eu estive desempregada, eu confesso para vocês que quando os irmãos passavam com os envelopes aqui, eu me sentia muito envergonhada, sabe? Não sei quanto a vocês, mas eu sentia envergonhada por não poder pegar um envelope, por não poder contribuir na casa de Deus. E eu falava sempre: Senhor, o dia que o Senhor me der, eu vou realmente doar. Eu quero ter para doar, eu quero ter para abençoar, eu quero ter um dízimo para ajudar na tua casa. Isso sempre foi questão de honra para mim. Quem me conhece sabe, foi um princípio que o meu pai me ensinou. Até o último dia de vida, esse homem me ensinou. A fidelidade dele aqui dentro foi algo que chamou a atenção. E um dia, num culto, eu estava fazendo uma oração e eu lembrei que eu precisava de um valor para fazer um financiamento, para comprar minha casa. E no meio desse culto me deu um estalo, e num ato de fé eu assumi um compromisso com Deus. Não foi apelo, ninguém pediu, não. Eu estava sentadinha ali no banco de trás e eu fiz uma oração, e eu lembro que eu pedi, falei: Senhor, eu preciso ganhar X. Porque eu já tinha entrado, eu sempre fazia umas loucuras. Eu entrava no site para fazer simulação de quanto eu precisava ter de renda para financiar uma casa. Eu olhava os sites com algumas casas que estavam realmente fora da minha condição, mas eu olhava e eu falava: um dia eu vou ter condição de comprar essa casa, eu vou fazer um financiamento. Então, naquele dia, naquela oração, eu pedi para Deus, falei: Senhor, eu preciso ganhar esse valor, e eu vou dar o meu dízimo exatamente no valor que eu quero ganhar a partir de agora, porque eu preciso comprar minha casa. E eu fiz aquele voto com Deus, sozinha, no secreto, mas eu criei que o Senhor iria responder a minha oração, porque Ele sabia que era uma questão de necessidade, não era luxo, não era vaidade, não era para me amostrar, não era para o meu bel prazer, não, era necessidade. E dei aquele dízimo, não era o meu dízimo, mas era o meu dízimo futuro. E, irmãos, isso foi no meio do ano, quando foi mais ou menos em novembro, assim, 3, 4 meses depois, eu recebi uma proposta de uma consultoria para um projeto fora de São Paulo. E quando eles me mandaram a proposta, o valor do meu salário era exatamente o que eu tinha pedido para Deus. E vocês podem imaginar a minha alegria, Depois de tanto tempo, depois de tudo que eu tinha passado, eu estava vendo as coisas se materializando na minha vida, ganhando forma. E todas as orações que nós havíamos feito estavam sendo respondidas. E esse é o desejo de Deus para a sua vida. Não é um desejo de Deus apenas para a minha, não. Na minha vida financeira Ele fez isso. Ele mudou a minha história, irmãos. Com aquele novo salário eu pude financiar minha casa.
Para a honra e glória de Deus, comprei a casa, estamos lá. Não é uma casa apenas, são duas, porque esse era um dos meus pedidos naquela cartinha que eu fiz para Deus. Eu escrevi: Senhor, eu quero uma casa com um quarto para o Jean, um quarto para a Tamires, para a Thaís, e eu preciso que tenha uma casa para minha mãe, para o meu pai, para eles ficarem junto comigo. Sonhei com aquele sobrado, e quando eu recebi essa promoção, eu fiz o financiamento e pude comprar, irmãos, a casa que nós tanto sonhamos, que nós tanto esperamos e oramos por aquilo. E foi algo realmente prazeroso. Pude investir na educação dos meus filhos. A Thaís, a minha mais velha, hoje é uma arquiteta formada, um grande orgulho para mim. Falo com muito orgulho, sim. O Jean, que tanto pedia Danone, hoje trabalha na maior rede de atacado do ramo alimentar da América do Sul. Faz engenharia e será um grande engenheiro em nome de Jesus. A minha caçulinha, meu bebê, hoje está no 3º ano de fisioterapia, está concluindo, daqui a pouco é uma fisioterapeuta. Então, tudo aquilo que era básico para mim, o Senhor respondeu, o Senhor deu condições para que a gente conseguisse financeiramente proporcionar isso para eles. E o meu coração é muito grato, irmãos, é com muita alegria. Eu posso até me emocionar, mas saiba que é de alegria por tudo que Ele fez. E a minha oração nessa noite é para que esse testemunho venha a encher o seu coração de fé, sabe? Eu estou aqui abrindo o meu coração, expondo áreas da minha vida que muitos não conheciam, mas para que você saiba que o mesmo Deus que fez na minha vida pode fazer na tua vida, quer fazer na tua vida. Como eu li lá no início, Ele supre todas as necessidades. E a área financeira não vai ficar de fora. A área financeira também será suprida em nome de Jesus. Aí onde você estiver, eu quero orar por você, para que você se motive, se encha de fé e não deixe que a espera roube a sua alegria. Não deixe que esse tempo de privacidade, talvez você esteja sendo privado de muitas coisas como eu privei, mas que a sua fé não desmorone, que você não perca a sua fé naquele que pode mudar a situação. Amém? Eu quero orar por você para que o Senhor faça algo grande na sua vida, assim como fez na minha. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, diante da tua presença, Pai, eu quero te dar graças. Quero te dar graças primeiramente por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor proporcionou na minha vida, por ter mudado o meu quadro financeiro. O Senhor restituiu, o Senhor me deu realmente condições. E nessa noite, Pai, eu oro para que cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo essa live, para que ela seja alcançada, Pai, por esse testemunho, para que a sua fé seja renovada, para que ela se encha de fé no Senhor, não desistindo de buscar, de crer, de acreditar que o Senhor pode, que o Senhor quer suprir todas as necessidades, Pai. Muda a situação financeira, quebra todo o preconceito, Senhor, que existe em meio ao teu povo, que eles possam reconhecer que essa é uma área que o Senhor quer restituir, que o Senhor quer abençoar, porque tu és o dono do ouro e da prata. Para o Senhor não há nada impossível, e o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. A tua palavra diz: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai, quanto mais eu sei dar a vocês. O Senhor quer dar algo bom, Ele quer restituir a sua vida financeira. Por isso, nessa noite eu oro, crendo, Pai, no milagre na vida financeira do teu povo, abençoando, e essa mesma unção que está sobre a minha vida seja transmitida para essas pessoas, e que elas possam também, Senhor, testemunhar os grandes feitos que o Senhor vai fazer na vida delas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, meu Pai. O Senhor sabe que o nosso coração não está no dinheiro, o Senhor sabe que não temos prazer somente no dinheiro, mas o Senhor sabe, Pai, e nós reconhecemos que temos necessidade, sim.
E neste momento, Pai, alcança essa pessoa que está vivendo em condições assim como eu vivi, Pai. Não foi em vão que eu vim aqui nessa noite abrir e expor a minha vida. É para a tua honra e para a tua glória, e para que essa vida seja alcançada, para que essa vida seja motivada a te buscar e a crer. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu passei algumas fotos aqui para vocês desse período, da casa, lá da garagem, do que Deus fez na minha vida, fotos da minha família, dos meus filhos, dos meus pais. E o meu pai, eu só quero destacar o quanto ele foi fiel a Deus até o último dia. O meu pai, eu levei ele para o hospital numa segunda-feira, e ele fez o seu cheque de dízimo, deixou no meio da Bíblia e me pediu, lá no leito de hospital, ele me pediu: filha, se eu não voltar até quarta-feira, até domingo, perdão, se eu não receber alta até domingo, não esquece de dar o meu dízimo, hein? Meu dízimo é sagrado, tá lá no meio da Bíblia. E eu falei: pai, fica tranquilo, que o Senhor vai receber alta e o Senhor vai estar na igreja e vai poder dar o seu dízimo, né? Ele não voltou, irmãos, e não recebeu alta. Ele partiu, foi se encontrar com o pai. Mas no domingo, nós entregamos o dízimo dele aqui no altar, do jeito que ele tinha pedido. E esse foi um grande exemplo de fé para mim, um grande exemplo de fidelidade, de compromisso que o meu pai tinha com o reino. Me ensinou muito, e tudo que ele semeou, tudo que ele plantou aqui neste altar durante anos, eu estou colhendo, e eu sei que tudo que eu estou plantando eu também quero deixar de colheita para os meus filhos. Talvez eu não colha tudo, mas eles vão colher, os meus filhos, os meus netos, e eu quero que essa bênção alcance a minha segunda, terceira, quarta geração. Do mesmo jeito que o meu pai fez na minha vida, na vida da minha irmã, ele semeou e nós estamos colhendo. Eu semeio na vida dos meus filhos também. Te incentivo a ser fiel nos seus compromissos, a ser fiel com o reino, para que o Senhor venha restituir, venha suprir, venha abençoar a sua geração e a geração vindoura. É assim que Ele faz, irmãos. Deus é maravilhoso e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Abençoa a tua vida em nome de Jesus, que você seja ricamente abençoado, transmita essa mensagem para outras pessoas e que você viva o melhor de Deus nessa terra, porque o melhor Ele tem para os seus filhos, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, seja abençoado, próspero, para a honra e glória do Senhor, amém? Deus abençoe, fica na paz. Tchau, tchau.